Vai começar o Campeonato Brasileiro, meus amigos, e o Mengão estreia neste sábado contra o Internacional. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo e também possível escalação do Mengão. Quem é favorito? Coloca nos comentários, deixa a sua opinião, deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. 9 da noite, entre Flamengo e Internacional, nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Para a gente falar desse jogo, vamos colocar também aqui no papo com a gente, estão na área com a gente os setoristas, repórteres que acompanham o dia a dia de Flamengo e Internacional, Manoel Ribeiro e também o Arilson com a gente direto, belíssimo Beira-Rio. O Arilton foi bem, mais uma vvez foi bem no cenário, com Beira-Rio iluminadíssimo, colorado, para falar também desse Internacional da estreia. Mas eu vou começar com a mandante, vou começar com a Manu e mulheres sempre primeiro. Boa noite para você, minha amiga, bem-vinda aqui ao Tá Na Área. Podemos falar, pensar nesse Flamengo para a estreia do Campeonato Brasileiro amanhã à noite, ainda na expectativa de recuperação de alguns dos seus principais jogadores, né, Manu? É isso, Camila, boa noite para você, BNR, Charlisson, por Coutinho também, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Área com a gente. O Flamengo vai estrear nesse Campeonato Brasileiro com alguns desfalques importantes, né? O Felipe Luiz vinha falando desde o início da temporada que queria um time inteiro, completo, que chegasse 100% fisicamente para essa competição, que é a prioridade do clube em 2025, mas ele não vai conseguir isso, perdeu alguns jogadores nessa data FIFA. O Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa direita a serviço da seleção uruguaia, o Gerson voltou da seleção brasileira com dores na coxa esquerda, não vinha treinando com o elenco, dificilmente fica à disposição para essa estreia amanhã. E o Danilo, que estava treinando com o grupo aí nos últimos dias, tinha tido uma lesão na coxa, acabou sentindo de novo a coxa. O zagueiro também não fica à disposição do treinador. Esses três são os principais desfalques para essa partida, mas tem boas notícias também. Ontem a gente esteve lá no Ninho do Urubu acompanhando parte da atividade do Flamengo. 2 jogadores não foram a campo, De La Cruz com uma indisposição alimentar e o Plata, que fez controle de carga, ele que jogou os 2 jogos praticamente completos com a seleção do Equador, ficou fora do treino ontem no campo, mas hoje, sexta-feira, os 2 foram a campo e ficam como opções para o técnico Felipe Luiz para esse jogo contra o Internacional. Além disso, também tem o Michael, o Cebolinha, que já foram relacionados para o jogo contra o Fluminense na final do Carioca, mas não estavam 100% fisicamente, ganharam essas 2 semanas aí de treinos para aprimorarem a parte física e ficarem mais completos à disposição do técnico. E o Bruno Henrique, ele foi desfalque nas 2 finais, né, nos 2 jogos da final contra o Fluminense. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa, vinha treinando nos últimos dias e fica à disposição, está liberado para jogar. A relação do atacante vai ficar a cargo aí a decisão do técnico Felipe Luiz, mas é um grande reforço, o Bruno Henrique, que é um dos principais personagens desse início de temporada do Flamengo. Muito interessante dessa primeira rodada, né? O campeão carioca contra o campeão gaúcho. Arildo Palermo, bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Repito o que a Camila disse, cenário maravilhoso. E a gente está falando aqui sobre como os títulos podem impactar, né? A gente falou muito do Corinthians, que conquistou o Campeonato Paulista ontem. O Internacional do Roger Machado vem depois de quebrar uma sequência importante do Grêmio, né? Um título que também dá um ânimo, quebrando um período sem conquistas, né, amigo? Bem-vindo. Fala comigo, Bené. Boa noite para você, para Camila, todos os amigos do estúdio e a quem tá com a gente no Tá Na Área. Realmente o Beira-Rio dá esse show de luzes sempre à noite aqui em Porto Alegre. Eu começo destacando justamente isso, é um Inter bastante empolgado para esse começo de Campeonato Brasileiro. Primeiro por ser um trabalho que vai ser conduzido pelo Roger Machado desde o início do ano. A gente lembra que quando ele chegou no meio do ano passado, o Inter chegou a embalar uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. Neste ano foi campeão gaúcho de forma invicta. Por isso, todo esse clima, toda essa atmosfera, inclusive depois da conquista do estadual, o discurso dos jogadores e do Roger Machado é de que justamente o Inter quer voltar a vencer um título de expressão nacional e aposta muito nesse ano de 2025 em uma continuidade do trabalho do Roger Machado. Dentro de campo, o Inter que vai enfrentar o Flamengo é um Inter reforçado. Foram divulgados há pouco os nomes dos relacionados para essa partida, com 3 jogadores que podem estrear. São
São eles o volante Diego Rosa, o meio-campista Oscar Romero e também o zagueiro Juninho. O Juninho especificamente deve começar inclusive entre os titulares e ser o parceiro do Vitão na zaga colorada. Isso porque o Victor Gabriel, que fez um bom campeonato gaúcho, ele está com uma lesão muscular e por isso o Juninho já deve estrear entre os titulares em um jogo importante contra o Flamengo, mas o jogador se disse preparado, né, desde sua apresentação para esse desafio e deve permanecer na posição, inclusive, nas primeiras rodadas, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, enquanto o Victor Gabriel se recupera, o jovem de 20 anos. Além disso, o Roger Machado tinha algumas dúvidas que parecem estar um pouco mais definidas. O goleiro deve ser o Rocher, voltando de uma lesão, depois de 4 meses sem jogar com a camisa colorada, mas foi o goleiro titular agora na data FIFA, defendendo a seleção uruguaia. E mesmo que o Antony tenha feito um bom campeonato gaúcho, sofreu apenas 6 gols na campanha do título do Inter, o Rocher deve retomar a titularidade de forma natural, até pela representatividade que tem dentro do elenco, é uma liderança e também pela experiência que tem o goleiro Rocher. No ataque, a opção deve ser pelo Wesley no lugar do Carboneiro. A gente lembra que o Wesley foi o artilheiro do Inter em 2024 com 13 gols marcados e deve também retomar a titularidade voltando de lesão. A principal dúvida é no comando de ataque, se joga Ener Valencia ou Borré. Borré também está se recuperando de uma lesão muscular e o Ener Valencia foi o titular na final do Campeonato Gaúcho, fez um bonito gol de falta que ajudou o Inter a conquistar o título e também agora na data FIFA marcou 2 gols defendendo a seleção equatoriana. É uma decisão que o Roger Machado vai precisar tomar e a gente vai saber quando as escalações forem divulgadas. E falando no Roger Machado, uma notícia que tem movimentado os bastidores colorados nessas últimas horas é sobre a renovação de contrato com o treinador. A informação que chega é que Inter e Roger Machado estão nos últimos detalhes para acertar essa renovação. O Roger já disse que quer permanecer aqui no Beira-Rio e a renovação seria até o fim de 2026 por mais uma temporada, em função desse trabalho que o Roger vem entregando com a conquista do Gauchão depois de tantos anos e toda essa atmosfera, essa expectativa de poder voltar a conquistar um grande título. Isso passa por essa estreia difícil contra um Flamengo campeão carioca, amanhã às 9 da noite, mas com muita expectativa por parte também da torcida colorada. Amigos, com vocês no estúdio. Vamos dar uma olhada também, então, nos times ideais de Flamengo Internacional, começando com o rubro-negro. O time ideal do Flamengo para essa temporada, começando esse Campeonato Brasileiro. O que o Felipe Luiz adoraria poder escalar nas próximas rodadas do campeonato? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandre. Essa é uma discussão. Danilo é o titular da zaga? De La Cruz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Pedro e Plata ou Bruno Henrique. E aí, daqui a pouco deixa vocês discutirem, mas vamos trazer o Internacional também, né, Beneto? Até para eles pensarem um pouco. É um time cheio de selecionáveis, a gente vê esse time do Flamengo. Vou cornetar esse campinho. Vou cornetar. Daí o time do Internacional, o time provável, né, ideal que a gente coloca para esse Campeonato Brasileiro. Também vamos falar bastante sobre o Inter, para saber em que prateleira tá nesse momento. Rocher, Aguirre, Vitão e aí Juninho ou Vitor Gabriel e o Bernabé, um dos grandes destaques do brasileiro do ano passado. Fernando, Bruno Henrique, Vitinho de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick sendo esse camisa 10. E aí no ataque, na centroavância, digamos assim, a dúvida entre o Borré e o Ener Valencia. Já quer cornetar de cara, Coutinho? Tem corneta para os dois ou é só para o... O Arrascaeta não está conseguindo fazer o papel ali de meia central para marcar entre zagueiro e volante. Vocês querem botar ele para marcar a lateral, gente? Ele vai jogar 3 jogos no ano. Eu achei que você já ia barrar o Arrascaeta. Eu falei, você acha que o Felipe Luiz vai barrar o Arrascaeta? Não, assim, falando sério, assim, ele não consegue mais fazer aquela função. Aí eu acho que naquele time ideal o Bruno Henrique faria o lado esquerdo, por mais que ele jogue bem como segundo atacante, mas até para tentar acomodar todo mundo no time. E eu acho que o Danilo é ótimo jogador, ele entrou bem, mas o Léo Pereira tá muito bem na zaga do Flamengo, cara. O Léo Pereira, ele tem feito, pra mim, foi o melhor jogo. Se a gente somar os 2 jogos da final do estadual, foi o melhor jogador em campo. Dos 2 jogos, assim. Eu acho bem difícil ele perder posição nesse momento. Vai ter rodízio, vai entrar, vai sair do time, mas acho que o Danilo ainda tem uma certa distância para percorrer até para se colocar bem fisicamente e ter sequência para lutar por essa vaga. Ainda tem Everton Cebolinha para entrar. Vou falar agora, eu ia cornetar. Muito bom, né? Tem o Everton ainda, tá esquecendo o Everton Cebolinha. Estando bem fisicamente, ele termina... Não, mas aí você faz a corneta completa. Ele entra no lugar de quem? Do Bruno Henrique. Ou do Plata. Arrascaeta, hein? É porque tá ali Plata. O do Arrascaeta não necessariamente por questão técnica, né? Acho que da parte física mesmo do Arrascaeta. O que ele vem fazendo é algo assim
Que jogador. E acho interessante o duelo entre os técnicos, né? Porque talvez estejamos falando dos melhores técnicos do futebol brasileiro no momento, ou um dos melhores, esse confronto entre Roger Machado e Felipe Luiz. Flamengo e Inter. Quando os jogadores eram da mesma posição. Ainda tem isso. Flamengo e Inter foi o jogo que mais demorou a acontecer no Brasileirão do ano passado, né? Por conta dos jogos atrasados. O jogo do primeiro turno foi acontecer no final do segundo turno já. E quase decidia se o Inter ainda brigaria por título, né? Foi um empate no Beira-Rio, um jogaço. Poderia ter sido 3-3, 4-4. Foi 1-1, se eu não estou enganado, esse jogo. E depois no Maracanã, o Flamengo abre um 3-0 e o Inter quase vai buscar um empate, né? Foi outro jogaço também. Só é uma pena a ausência do Gerson. Eu gostaria de ver os dois times completinhos para esse jogo ali. A gente veria um espetáculo ainda melhor. Vocês não me perguntaram. Mas você quer falar, fica à vontade, amigo. Porque é o meme, né? O meme tá pronto. Pra mim, os dois são postulantes ao título. Eu concordo. Era o ponto até que eu ia tocar também em relação... Desculpa, então. Para trazer os amigos de volta pro papo, eu acho que são times que, né, construíram esses elencos do Flamengo há mais tempo, mas o Inter também, no ano passado a gente já falava que é um desejo da diretoria, porque se a gente falar desses principais clubes do futebol brasileiro, falando de campeonato brasileiro, é um jejum gigantesco, é o maior jejum disparado, é o do Internacional que conquistou o brasileiro pela última vez em 1979. Mas começando pela Manu, depois a gente passa para o Arildo, para falar dessa questão de prioridades, que são duas equipes que conquistaram o campeonato estadual, tem a Libertadores, e para o Flamengo, principalmente, que sempre entra nas temporadas como favorito a tudo que disputa, essa questão é muito comentada, né, Manu, em relação a prioridades. O Flamengo vai com tudo para o Campeonato Brasileiro, dá para cravar isso pelas conversas e pelas entrevistas dos dirigentes, ou isso é algo que vai sendo visto ao longo da temporada? Não, já pode cravar, o objetivo está traçado, Bené. O Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, é o campeonato que mais importa nessa temporada, né? Óbvio que tem aquele discurso de que vai disputar todas as competições, vai entrar para ganhar em todas as competições, mas a diretoria tem tratado o Campeonato Brasileiro como a prioridade, é a principal meta. O Flamengo não conquista o Campeonato Nacional desde 2020, tudo isso está alinhado com o Felipe Luiz, tanto que a diretoria condicionou a premiação aos jogadores nessa temporada à conquista do título brasileiro. Se o Flamengo for campeão brasileiro, o prêmio ali, o bônus no final da temporada para os jogadores vai ser um bônus bem maior. Caso ganhe 2 campeonatos, o brasileiro e mais um, óbvio que vai aumentar esse valor. Mas se ganhar, por exemplo, a Libertadores e a Copa do Brasil, vai receber um prêmio menor do que se conquistasse só o Campeonato Brasileiro. Isso é só para a gente exemplificar e colocar o peso que o brasileiro tem para a diretoria do Flamengo nessa temporada, né? A gente até conversa também muito com os jogadores sobre isso. Nessas últimas semanas temos falado sobre essa prioridade. Os jogadores não estão tão alinhados assim, porque muitos falam que o sonho é conquistar a Libertadores. Ontem mesmo a gente esteve com o Luiz Araújo, ele disse que dá para entrar em todos com o foco em ganhar, mas que o sonho pessoal dele é conquistar a Libertadores. Isso muitos jogadores falam, né? É um campeonato muito charmoso. Também nas redes sociais, quando a gente falou sobre isso, sobre a prioridade do Flamengo no GE, eu vi muitos torcedores falando que a Libertadores tem que vir em primeiro lugar, mas para a diretoria, para a comissão técnica, o Campeonato Brasileiro é a principal meta de 2025. E ouvindo também do lado do Inter, Arildo, rapidinho também essas prioridades do Internacional. Tem um outro campeonato que o Inter disputa, né, que chama Grenal, e já tem data para acontecer o primeiro, que é dia 19 de abril, segundo a tabela da CBF, né, amigo? Exatamente, amigos. É diretamente nessa linha, né, de tentar equilibrar essas prioridades para esse ano. O Inter, que venceu o Campeonato Gaúcho, não vencia há mais de 7 anos, e depois se cria essa expectativa de disputar tudo para tentar ser campeão, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores. O próprio Grenal, que o Inter vem vencendo de forma consecutiva, né, não perde Grenais há bastante tempo, por isso o foco é tentar vencer todas as competições, apesar de ser muito difícil em função de todo o calendário, bastante apertado. O discurso do Roger Machado mesmo, depois da conquista do Campeonato Gaúcho, é de o desafio de manter os jogadores motivados, independentemente do tamanho da conquista. Logo mais se tem mais, a torcida pede mais, especialmente do Inter voltando a conquistar uma taça depois de tanto tempo e querendo um título de expressão. Então é o desafio de equilibrar nessas prioridades, mas o Inter quer muito conquistar a Libertadores e pelo menos brigar na parte de cima da tabela, no G4, no Campeonato Brasileiro, está trabalhando para isso, se reforçando também. E aí, hein? Tem favorito ou tem favoritaço para o Campeonato Brasileiro? Vai lá, Pascoal, vai. Tem um favorito, assim, muito disparado pelo elenco.
que é um elenco incomparável, né, que tem o Flamengo. Incomparável! Muito bem, o senhor acertou. Agora, o Fabrício dá risada, ele acha ele... É ótimo, isso é ótimo. O Flamengo está numa prateleira completamente distinta. É mesmo, está numa prateleira única. É distinta. Não precisa abrir a imagem, a câmera, não. O Flamengo está aqui, ó. Aonde? Aqui. Os outros começam aqui. Mas aí baixa um pouquinho para poder aparecer tudo, poder aparecer a distância. Agora tá aparecendo. Dá para entender? O degrau não é pequeno, não. O degrau é largo. Né? O degrau é largo entre o Flamengo e os outros. Porque nesse segundo degrau... Tudo isso, desculpa, é tudo isso mesmo. Assim, essa distância é enorme, hein? Do elenco? O elenco é incomparável. Incomparável! Não dá. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo joga melhor que os outros. O Flamengo tem um elenco melhor que os outros. Os jogadores do Flamengo têm muito interesse em jogar pelo Flamengo. O treinador do Flamengo é muito dedicado, muito aplicado a cumprir todos os seus objetivos e todas as suas metas. Eu não vejo, o Flamengo a estrutura do Flamengo proporciona isso. E eu não tô, vocês perceberam que eu não falei de torcida ainda, né? Pois é. Eu não falei da torcida, porque eu acho que só isso. O Pedro já vai começar o Campeonato Brasileiro? Ainda não, né? O Cebolinha vai começar? Acho que ainda não. O Matias Vinha. E o Bruno Henrique? O Matias Vinha vai começar? O Bruno Henrique, esses caras, todos esses que eu falei, não seriam... também não deve jogar. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Faz. Esses caras seriam titulares no seu time? No meu time é óbvio. No meu time, provavelmente o time B do Flamengo seria titular no meu time. Então, gente... Boa parte desse time B. Dá para perceber a distinção de uma coisa para outra? Separar uma coisa da outra? Isso é na minha visão. Os meus companheiros têm todo o direito de discordarem de mim. Isso aqui é debate. Eles podem discordar. Mas na minha visão... Mas estarão errados, é isso que eu quero dizer. Não, eu nunca levo. Eu sempre acho que... Eu gosto muitas vezes da discordância, que é para a gente poder argumentar. Eu já estou argumentando dos que não vão estrear. E mesmo eles não estreando, o time estreia e ainda tem jogadores no banco capazes de decidir jogo. São jogadores... O Abel passou 3 anos no Palmeiras pedindo um definidor de jogadas. Perfeito? Agora veio o Vitor Roque. Tem 3 jogos só, gente. Eu acho um absurdo o pessoal já achar o Vitor Roque, Calma, tem 3 jogos. O Pedro é o centroavante talhado para jogar na seleção brasileira. O Brasil não tem um centroavante como o Pedro. Então, o futebol brasileiro, depende, apesar de eu concordar com o Zinho, que é difícil eu concordar com ele. Estou concordando com ele aqui só porque ele não está aqui para tirar uma com você. Aproveitar a chance para ver o netinho dele. Está aproveitando que ele não está no programa hoje. De que o Hulk tinha que estar na seleção. Tem alguns jogadores que têm um pouco mais de casca, um pouco mais de passado, às vezes é bom ter. Mas eu estou falando isso porque eu vejo o Atlético numa segunda prateleira, junto com o Palmeiras, junto com o Internacional, que para mim são times que estão disputando ali uma segunda raia, né? Depois eu vejo o São Paulo, aí eu começo a enxergar outros clubes, o Corinthians, vejo nessa terceira faixa de atuação. Eu tenho uma perguntinha para fazer para você daqui a pouco. Botafogo ainda estou vendo na terceira faixa. Eu não sei. Porque o Botafogo não deu a largada na temporada ainda. Então, eu não sei do Botafogo. Porque eu não sei. Porque eu não sei do Botafogo, porque eu não sei. Eu não sei, não vejo o Botafogo. Então, o Botafogo apresentou o quê no Campeonato Carioca? Foi fazer a super decisão do campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. O Botafogo vai estrear o seu treinador agora. Tomou um baile. Tomou um baile do Racing. Agora, o treinador já deu jeito no time? Já chegou todo mundo... Agora, é isso mesmo? O Flamengo é caça e os outros são caçadores? É isso? Ou você coloca na mesma prateleira aí que o Flamengo, o Palmeiras, de repente o Internacional? Não, eu concordo com a divisão de prateleiras do Pascoal. Acho que o Flamengo realmente tem um elenco que é incomparável. Me ajuda muito, obrigado, Jean. Me ajuda. Eu acho que o Jean falar isso me valoriza, entendeu? Porque não sou eu só que estou falando, é o Jean. Incomparável. Exato, obrigado. Muito obrigado, senhor. Né? Muito obrigado, senhor. Me ajudou. Gostei. Eu acho que, de fato, o elenco do Flamengo é superior. O favoritismo é indiscutível e acho que o favoritismo
Ele tem valor nos pontos corridos. Muito, porque para mim você vem como favorito para a Copa do Mundo, favorito para a Libertadores, o peso é pequeno esse favoritismo. Porque quando a gente fala num favorito de campeonato por pontos corridos, a gente olha justamente para o potencial do elenco, dos jogadores, para a capacidade que você vai ter até de repor uma outra peça se você perder jogadores, porque isso vai acontecer com todo mundo. Não vai ter um time no Campeonato Brasileiro que não vai perder jogadores durante os meses de competição. Então você precisa ter um banco forte. Acho que o Pascoal já citou os nomes que o Flamengo nem tem neste começo de campeonato. E mesmo assim, o time que o Flamengo vai escalar na primeira rodada é absurdo. Legal demais o Felipe Luiz admitir isso, ao contrário do que muitos técnicos fazem de jogar, não, mas veja bem, não sei quem contratou aqui, não sei quem. Não, ele falou, eu tenho o melhor elenco da América do Sul. E ponto. E ponto. Porque e também... se não jogar, a culpa é minha. Exato, porque ele sabe também do que ele tem em mãos e acho que para falar isso, ele sabe da capacidade que ele tem. Então é absolutamente normal o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro como favorito, mas vale lembrar, o Flamengo, nos últimos, 5, 6 anos, começa o Campeonato Brasileiro como favorito em todos os anos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2-1 em cima do Internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe nos comentários aí o seu palpite e a gente se vê no próximo vídeo.